João 13, todos acharam? João capítulo 13, verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Esse texto já foi utilizado por muitas pessoas na história para fazer várias referências ao ato de servir. Livros como O Monge Executivo, de James Hunter, foram escritos para extrair desse texto um princípio para ser aplicado na administração, na liderança, na convivência, na família. E eu fico pensando aqui, como Jesus construiu esse texto, e a partir do momento que nós separamos duas realidades que parecem ser antagônicas, mas eu quero ir ao extremo do antagonismo para mostrar para cada um de nós nessa noite o que Deus espera de nós. O que aconteceu aqui, você já ouviu falar naqueles cúmulos, né? Por exemplo, o cúmulo da rebeldia, né? O cúmulo da rebeldia é morar só e fugir de casa. Conhece esse? Não. Morar só e fugir de casa. É o cúmulo da rebeldia. Tem uns outros cúmulos que não valem a pena contar, né? Enfim. Mas nós estamos diante do cúmulo do antagonismo quando se trata da nossa compreensão humana sobre ser líder, ser servo, ser grande, ser pequeno no reino de Deus. Eu falo desse texto e acho que falo com propriedade e até cogito dizer com um pouquinho de autoridade, porque essa comunidade, no seu nascedouro, em episódios extremamente claros no nosso cotidiano hoje, vive esse texto. Alguns hoje se parecem muito com esse caso de Jesus. Mas eu quero construir o antagonismo. Eu quero construir a abordagem teológica de um extremo para que o outro fique tão distante dele que nos constranja a ponto de chegarmos à seguinte conclusão: poxa, se houve esse antagonismo tão profundo com Jesus, em que lugar no meio desse extremo entre o que ele fez, o que ele era e o que ele fez, onde é que eu estou aqui nesse meio? Onde é que eu me legitimo a estar enquanto seu servo? Primeira coisa desse texto é a construção do extremo esquerdo, meu esquerdo, seu direito. Primeiro ponto extremo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que iria deixar esse mundo e iria para o Pai. Esse é o primeiro extremo. Muitas pessoas costumam dizer que coisa boa é começar bem. Eu já sou ao contrário. Eu acho que na vida, os que se notabilizam não foram os que começaram bem, mas foram os que terminaram bem. No padrão humano, Jesus, ele vem ao mundo servido pela mão dos seus pais.
Maria o tem nos braços, José o tem nos braços. Observe que o início do ministério de Jesus é um ministério onde ele recebe louvor, ele recebe atenção, ele recebe cuidado e ele recebe presentes, como rei. Jesus, quando nasceu, ele nasceu para ser adorado pelos reis magos, se lembram? Como rei. Jesus deixa para o final do seu ministério, o extremo, que eu colocaria aqui, o extremo da minha esquerda, para mostrar como se termina bem na vida. Observe, primeiro de tudo, o que é que o texto nos diz? Vamos ao texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Ou seja, Jesus preparou um episódio no final da sua carreira terrena para terminar bem e lançar essa mensagem de algo que se termina bem no final do seu ministério. E terminando bem aqui, ele poderia muito bem, para fazer rimar, sabendo que iria para o Pai, sabendo que já tinha feito, sabendo que já tinha acontecido, sabendo às vezes que tentaram matá-lo, sabendo às vezes que tentaram desprezá-lo, ele poderia ter chegado no final da carreira e dizer assim: ó apóstolos, é o seguinte, acabou, a história está como agora, já vou para a cruz, né? Então é o seguinte, não me perturbem, eu acho que eu vou ficar aqui, por favor, faça uma massagem. Pedro, massagem nos meus pés, meu filho. Massagem nos meus pés, porque eu já andei essa Galileia toda, essa Judéia toda, vou para a cruz daqui a um pedaço. Eu quero que vocês agora expressem que vocês me têm como Deus, posto que sou, e eu quero agora ser servido como Deus, esperando, aguardando os últimos momentos em que eu vou ter que ir para a cruz e consumar o projeto de Deus, do meu Pai. Observa que se Jesus tivesse feito isso, aí eu quero perguntar uma coisa para vocês, eu quero hoje esmagar você com a palavra. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se Jesus tivesse dito isso: Pedro, por favor, eu quero que vocês me sirvam nessa noite, é a minha última noite com vocês, daqui a pouco eu vou ser entregue, ele teria agido correto ou não? Sim. Porque ele era a única pessoa naquela sala que poderia determinar isso. Nenhum outro ali poderia determinar isso. O dono do mundo, o Filho de Deus, o Criador, o Logos, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas, o soberano Deus está ali naquele momento e poderia ter exigido adoração que lhe seria muito bem devida. Eu não estou falando de suposições, eu estou falando de um fato que, se Jesus tivesse exigido adoração na sua última noite com seus apóstolos, teria sido justa, teria sido devida, não teria sido pecaminosa e não teria sido levada por motivos de orgulho, porque Deus não precisa se orgulhar. Quem se orgulha é aquele que acha que é o que não é, e Deus pode achar o que é porque Ele é. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer? Jesus vai para o extremo, porque Jesus quer, repita comigo, Jesus quis terminar bem no que Ele queria ensinar para nós, certo? Segundo, Jesus, repita isso, Jesus poderia ter sido adorado como Deus nos seus últimos momentos. Isso é incrível. Tudo bem, então Ele vai para o extremo. Nós vamos para o extremo do quem Jesus é. Estava indo para o Pai, estaria sendo justamente servido, se assim o exigisse, porque tem toda a autoridade, todo o poder, todo o conhecimento, todos os atributos. E aí, gente, olha o outro extremo de Jesus. Primeiro extremo, o extremo de terminar bem, no sentido, aliás, ele poderia ter terminado normalmente, mas ele quis terminar servindo. Segundo, ele poderia ser servido. E terceiro,
esse é o pior. No meio daqueles 12, estava alguém que Jesus já sabia de antemão que seria o seu traidor. Olha que extremo louco que não entra, gente. Esses princípios aqui não entram na cabeça do homem natural. Você saber, eu saber, veja bem, eu sou vamos trazer isso para uma realidade muito tronchinha, para nós aqui. Só para título de comparação, Dilma Rousseff, presidenta do Brasil, no português dela. Então chega Dilma, imagine Dilma, certo? Com todo o seu aparato de segurança institucional, saber que em um certo presídio onde homicidas, onde latrocidas, onde sequestradores estão vivendo, que ela iria visitar uma cela X com 12 homens, e já soubesse de antemão que um daqueles 12, depois que ela o servisse, iria apunhalá-la pelas costas e ela iria morrer. Não soa estranho? Essa mulher viria, gente? Essa mulher viria? Absolutamente. Primeiro que eu duvido que um presidente da República entre num presídio, pelo risco que ele já corre. E segundo, que ele entrasse em uma cela específica, sabendo que ali naquela cela, depois dela dizer assim, olha, eu estou libertando vocês, eu estou dando perdão presidencial aqui, dá um perdão para vocês aqui, vamos fazer aqui uma cogitação excrescente no direito, vou dar aqui um perdão para vocês, acabei de emitir um decreto, se isso existisse, aqui ó, vocês vão ser libertados agora, vocês 12, e ela soubesse que ao libertar todos os 12, um deles ali ainda ia pegar e iria matá-la ali dentro do presídio. Ela iria, gente, me perguntem, me respondam isso. Ela iria? Você iria? Não, por isso que eu estou falando de extremos. Primeiro extremo, Jesus terminou de uma maneira diferente do que ele poderia terminar. Segundo, ele poderia ter exigido ser servido naquela noite. E terceiro, ele sabia que aqueles a quem ele ia servir, um deles iria traí-lo. Aí eu fico pensando, Deus, que coisa, que extremo. Agora eu vou para o extremo do lado direito. Mesmo estando nessa posição extrema, onde ele poderia simplesmente ter negado fazer o que fez, ter, sabe, enfim. Mas tem um outro fato nesse texto que para mim fica muito claro, e que se Deus colocou aqui, ele colocou com a razão. É a seguinte frase, veja bem. Versículo 3 do capítulo 13, leia comigo muito atentamente, que você vai entender a coroa do extremo esquerdo. Jesus, leia comigo, versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Se humanamente falando, alguém duvidasse, ali não foi um momento de crise de Cristo. Jesus teve alguns momentos de crise, no sentido de sentir-se abandonado por Deus no Getsemane. Ali não era o caso. Ali a Bíblia diz que Jesus naquele momento tinha a plena convicção de que ele estava em total consonância com o Pai, e que todas as coisas nos céus e da terra estavam debaixo dos pés dele. A vida, a morte, a criação, o futuro, o juízo, o julgamento, tudo debaixo dos pés dele. 4 situações que o permitiriam viver esse extremo. Primeiro, o extremo de poder terminar de outro jeito, o extremo de poder ter sido servido, o extremo de poder ter desistido de abençoar aquele vagabundo 12º, e o extremo de saber naquele momento específico, e não lhe faltar nenhuma dúvida, não lhe faltar nenhuma certeza, aliás, de que ele estava ali com a autoridade plena da divindade. Meu Deus! Agora eu vou construir o extremo da direita. Vamos ler o texto de cima para baixo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, fez o que, gente? Amou-os de que maneira? Até o fim. E o que é amar até o fim? O que é amar alguém até o fim? Até as últimas consequências. Amar alguém até o fim é amá-la sabendo ainda, se soubesse, que ela lhe trairá. Amar até o fim é amar sem reservas. Amar até o fim é enterrar todos os seus pseudo-privilégios e submeter-se a uma circunstância em que a outra pessoa não terá nenhuma dúvida em algum momento da vida dela que o seu amor foi leal, mesmo nas circunstâncias mais desleais. Amar até o fim é o que Jesus chama de caminhar a segunda milha com alguém. Amar até o fim é dar o outro lado do rosto. Amar até o fim é não esperar recompensa do seu ato de amor. Amar até o fim é acreditar até o último momento que Deus pode virar o jogo. Amar até o fim é ir para o extremo direito da vida, quando poder-se-ia estar no extremo esquerdo da vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Jesus tinha, pelas suas 4 evidências da minha mão esquerda, a possibilidade de simplesmente dizer assim: olha, amo a partir de agora todos, menos você, Judas. Amo a partir de agora todos, tira Judas, metade de amor por Pedro, que ele vai me negar 3 vezes. João eu vou amar um pouquinho mais, porque vai ficar com minha mãe na cruz. Os outros 9 eu vou amar 3/4. Porque não me negaram, mas fugiram. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como filho, como filha de Deus, você tem exercitado a tarefa de amar até o fim? Se mais pessoas estivessem dispostas a amar até o fim, menos casamentos seriam dissolvidos. Se mais pessoas tivessem uma maior intenção de amar até o fim, muitos relacionamentos não se quebrariam por orgulho. Jesus, essa é a minha frase de hoje: amar até o fim é ir para o outro extremo, quando poderia-se estar de maneira justa no extremo oposto. Amar sem fim é estar disposto a ir para um extremo, quando poderia-se estar no extremo oposto. Amém, gente? Nessa situação que se constrói, nós vamos ver mais coisas. Jesus ama até o fim, veja bem. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Estamos no extremo esquerdo, ele já sabia disso. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, extremo esquerdo, e que viera de Deus e estava voltando para Deus, extremo esquerdo. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Foi para o extremo direito. Podendo estar no extremo esquerdo de divindade, de monarca, de senhor dos senhores, ele vai para o extremo direito. Ele coloca uma toalha da bacia. O fato de colocar uma toalha na bacia e pegar uma bacia, ali não significava muito do que talvez signifique hoje a cerimônia de lava-pés. Quer mais para inglês ver? Eu vou explicar para vocês o que significava lavar os pés naquela época. Escutem. Jesus não só fez um ato de amor aos seus discípulos. Naquela época, quem lavava pé de alguém era o escravo mais fuleira, mais sem futuro, mais sem valor, mais sem preço que pudesse existir. Alguns olham para isso e dizem: como Jesus foi bonzinho, não lavou o pé de alguém. Eu já lavei o pé do meu filho, que legal. Escute, ali tinha, gente, uma força sociológica.
por trás daquele ato. Tinha uma repercussão social que hoje não teria. Porque hoje a sua manicure lava os seus pés. Sua pedicure lava os seus pés. Não é verdade, gente? Hoje não tem esse mesmo significado. Então, se eu fico com o significado contemporâneo, eu perco a essência do que o texto quer dizer. Naquela época, lavar pé era para o doulos, o escravo. Agora, os escravos mais simples. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Neemias. Neemias foi escravo do rei da Pérsia, certo? Mas o que era que ele era? O copeiro. Era o que experimentava a comida. Lavar pé. E para o judeu, então, era algo terrível. Porque só quem podia lavar pé de judeu era escravo de judeu. Um judeu não lavaria o pé do outro naquela circunstância, a não ser que fosse um escravo do povo judeu que Israel tivesse conquistado, que viesse lavar seus pés. Gente, a circunstância naquele momento foi tão aterradora que Pedrão, diga-se Pedrão, levantou-se e disse: epa! Não, Senhor, você não vai submeter um negócio desse? O Senhor vai chegar a esse nível de humilhação? Absolutamente. Você não vai lavar meu pé. Porque Pedro entendia ali, gente, que aquela atitude não era apenas uma atitude de cordialidade e amor, era uma atitude de humilhação. Não é porque Pedro quis ser, não, Senhor, não, deixa que eu lavo o teu aqui, não, Senhor, não. Eu vou só contar para vocês o quanto nós temos esse negócio no nosso coração como seres humanos. Eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês vão perceber. Eu já participei de alguns momentos com líderes da comunidade, em que nós tentamos reviver esse momento. Não para colocar para a igreja ver a gente lavando o pé de ninguém, mas momentos muito especiais no início da nossa comunidade, em que a gente quis imprimir no caráter da igreja um selo de sermos servos. E eu lhes confesso, muitas pessoas, quando iam ter os pés lavados, elas ficavam constrangidas, meio que tentando tirar o pé, meio que se sentindo de tal maneira constrangido. Quem já teve os pés lavados em alguma celebração dessa natureza? E quem dos que tiveram os pés lavados em questões dessa natureza sentiram um pouco essa coisa do incômodo de ver alguém lavando o seu pé? Observe que isso está no DNA da alma da gente, essa inquietação. Agora multiplica essa inquietação pela convicção de que o que aquilo significava na cultura judaica era o fato de que alguém estava se humilhando de tal maneira a uma situação que ele não precisaria se humilhar. Gente, quem acha que fé cristã e a vida com Cristo é seguir as lógicas do mercado lá fora, é seguir as lógicas do que acontece nas relações humanas normalmente, vai sempre quebrar a cara, porque Jesus promoveu naquele momento uma completa contracultura. Ele foi totalmente contracultural. As pessoas ficaram extremamente constrangidas com aquela atitude do Senhor. Toalha, meu Deus, o que esse homem está fazendo? Há pouco tempo esse homem estava multiplicando pão, multiplicando peixe. Esse homem há pouco tempo estava ressuscitando gente dos mortos. Esse homem há pouco tempo estava realizando coisas que ninguém na face da terra um dia realizou. E eu acho que é tudo isso que passou na cabeça de Pedro. Agora esse homem está diante de mim, querendo lavar meu pé. É estranho. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura.
Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Sabe o que significa esse mais tarde entenderá? Pedro, você não entende agora, mas um dia você vai entender que eu chamei para você como um dos líderes da minha igreja para fazer exatamente a mesma coisa. Observaram que Pedro não se ofereceu para lavar os pés dele? Na hora que Jesus foi ser batizado por João Batista disse: eu não sou digno de amarrar tuas sandálias. Era como se eu é que era para estar no teu lugar. O que está por trás da omissão de Pedro e não ter se oferecido para fazer o que Jesus estava fazendo é porque Pedro, naquele momento, entendia que ele mesmo não sendo o Deus que estava lavando os pés dele, não tinha sido feito para esse tipo de coisa. Não foi feito para esse tipo de coisa. Porque se ele tivesse, em algum momento, o desejo de mudar de situação, não, Jesus, senta aqui que eu lavo o teu. Eu fico pensando, eu acho que ele sabia que ele mesmo não faria aquilo, mesmo com relação ao próprio Jesus. Sabe qual é a radiografia da igreja? Muitas vezes nem os pés do nosso Senhor nós estamos dispostos a lavar, quanto mais os pés dos nossos irmãos. Se nem o de Deus eu estou disposto a lavar, se nenhum esforço eu faço para servi-lo, se nenhum esforço eu faço para estar com os meus irmãos, se nenhum esforço eu faço para vir adorá-lo, se nenhum esforço eu faço no final de semana, eu prefiro estar na televisão, eu prefiro um jogo de futebol, que Deus nos acuda, um único dia na semana, para você ver o povo, para você levantar as mãos, você é tomado por um jogo, uma porcaria de um jogo, onde o único idiota é você, porque está tudo rico ali, quem perdeu e quem ganhou é rico, e você é pobre, tudo rico. Tu está aqui torcendo feito um idiota, com um mês o que estava naquele time que tu torce já foi para o outro, e nem te perguntou o que é que tu achava. Torcedor é o bicho mais idiota do mundo, porque os jogadores que ele idolatra mudam de time como quem mudam de roupa. Gente, o que está por trás da ação de Pedro é que eu fico pensando: Senhor, o teu povo nem os teus pés quer lavar, quanto mais lavar os pés de alguém que socialmente é inferior, ou quanto mais lavar os pés de alguém que ministerialmente está abaixo de você. É duro, irmãos. Rapadura é doce, mas não é mole não. Extremo direito. Gente, Jesus dá uma frase final que eu acho que me assombra, me tira da minha cama, me faz ter pesadelo. Olha o que é que ele disse para Pedro diante da negação. Verso 8, Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Em outras palavras, se eu não te lavar para que tu entendas e faça a mesma coisa que eu, mesmo estando no extremo, fui para o outro, você não tem parte comigo não, meu irmão. No reino de Deus é inadmissível qualquer que seja o líder, pequeno, médio ou grande, não está disposto a sair de suas posições sociologicamente ou estruturalmente falando, para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Eu digo a todos os jovens que eu aconselho, todos os que querem ser ministros do Evangelho me pedem uma opinião. Eu digo: se você não estiver disposto
a lavar o banheiro da igreja com o mesmo amor, a mesma dedicação e a mesma convicção de que o Espírito Santo de Deus está lhe usando com poder para que os irmãos tenham o banheiro limpo, você está no lugar errado. Você sabe qual é, meu irmão, a maior dificuldade que eu tenho nessa comunidade, quando vem gente de fora, especialmente pastores, que foram pastores, porque na minha opinião, eu sei que eu tenho divergências com todo, para mim, não se é pastor, se está pastor, quando se tem rebanho. Pastor é um líder, que usar o nome de pastor, ora é presbítero, ora é bispo, que significa supervisor na nossa linguagem comum. É o cara chega muitas vezes na cidade viva, e aí eu queria um lugar, eu queria uma posição, e aí tem alguma congregação para eu tomar de conta. Eu disse, rapaz, tem não, tem uma roupa uma bacia de roupa suja para tu lavar lá no centro de reabilitação, quer ir para lá? Agora você sabe por que eu digo isso? Eu não digo isso para fazer média com ninguém não, porque essas mãos, quem me conhece do começo, essas mãos pegaram enxada para capinar a cidade viva. Essas mãos montaram cadeiras aqui. Essas mãos lavaram banheiro nessa igreja. E lavarei quantas vezes for preciso. Como um dia desse faltou o cabo, eu peguei um pano e fui limpar o banheiro aqui, porque estava sujo. A igreja do Senhor não pode aceitar absolutamente ninguém no seu corpo de ministros que se recuse àquilo que na sua cabeça não é o que você foi chamado para fazer. Talvez não seja seu dom, talvez não seja exatamente o que Deus te fez no teu formato, mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se por um lado Deus quer nos usar nos nossos dons, por outro lado Ele quer que nós supramos as necessidades do corpo onde for preciso, mesmo não sendo a pessoa ideal para fazer aquilo. Porque eu não tenho certeza se Jesus era um bom lavador de pé, não. E quando eu falo de um bom lavador de pé, eu estou falando de competência. Mas uma coisa eu sei, ele tinha caráter de lavador de pé. Quando alguém me diz que alguém tem competência no corpo de Cristo, eu nem quero saber. Competência para mim é a última coisa. Competência é a última coisa. Jesus não se especializou na Universidade de Jerusalém em lavar pé de ninguém, não. Como eu digo, talvez tenha deixado algumas sujeirinhas entre os dedos de Pedro. A questão não é competência. Competência é a última coisa que Jesus está procurando em você, meu amigo. O que Ele quer é disponibilidade. E só. Esse texto não foi eu que escrevi, não, gente. Isso aqui não é norma da cidade viva, não. É? Estou só pegando o texto da Bíblia, estou trazendo o contexto cultural da época e extraindo a aplicação para os dias de hoje. Jesus já disse para nós agora, Ele está dizendo de novo, meu filho, você não quer não fazer isso não, é? Então você não tem parte comigo não, meu filho. Você tem parte com o outro. O outro é que achou que era alguma coisa e eu derrubei do céu porque ele achou que era competente demais. O diabo foi precipitado do inferno por causa do orgulho. Por se achar, foi precipitado para o inferno por causa do orgulho. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Isso serve para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu amigo, no seu trabalho. Olhe, uma coisa que sempre me chamou a atenção, quando eu entrei no serviço público, em 1993. 93, 2003, já vai para 20, né? 20 anos. Comecei a trabalhar com 17 anos. Hoje tenho 40, já são 23 anos, né? De trabalho, nem parece. Mas uma coisa me chamou a atenção quando eu entrei na Justiça Federal.
Eu era auxiliar, eu era o cargo mais simples. E lá eu conheci juízes de todas as estirpes e competências. Juízes sérios, juízes alegres, juízes boçais e pernósticos. Quase sempre pernósticos. Poucas vezes não pernósticos. É tanto que no cotidiano do próprio mundo jurídico diz que o juiz, quando muitas vezes a pessoa quando toma posse, ele já é um dos funcionários públicos que já entra com a inflamação. Ele já entra com juizite. O ego dele se inflama, entendeu? Agora eu não sou mais. Eles acham, inclusive, tem juiz. Você que está me ouvindo, é para você também. Você, viu? É juiz? O que for, procurador, promotor, o diabo a quatro. É que tem gente que acha que a própria autoridade do cargo, ela transcende o cargo e passa a interferir na vida das pessoas. Quer entrar num lugar aqui na escola? Não pode entrar, não é hora não, senão eu sou juiz. Quando algum juiz lhe disser isso na rua, você é juiz no processo. Aqui quem manda sou eu. Escutem. Mas o que mais me chamou a atenção na minha época inicial é que eu conheci um homem. Conheci um juiz. Não vou dizer o nome não, porque não. Mas, rapaz, esse cara não era das maiores autoridades filosófico-jurídicas. Grande homem, estudou muito para chegar onde ele quis chegar. Mas me chamava a atenção, era a humildade dele. E aí, rapaz, como é que você está? Muitas vezes conversando comigo. Ei, Sérgio. Eu mais magro do que eu sou agora, parecia um pirulito. E aí, rapaz, o que é que você está pensando? Tal. Eu não sei, fulano, tal. Mas de uma humildade, de conversar com o servente, de tomar cafezinho com... Gente, se você busca competência na vida, eu vou dizer uma coisa. Sua competência ninguém lhe tira. Porque é algo que você aprendeu. Agora, o tanto que ela brilha diante dos olhos e produzindo admiração dos outros, vai ser diretamente proporcional ao seu nível de humildade. Os competentes humildes resplandecem como estrelas no firmamento. Agora, os competentes arrogantes, esses passam desapercebidos. Eu não sei em que isso toca a sua vida. Eu não sei o que é que você deseja fazer. O que eu sei é que eu venho de duas classes extremamente pernósticas quando o assunto é liderança. A classe dos juristas e a classe dos sacerdotes. Eu sofro pressão dos dois lados. O cidadão entra no seminário, acha que é alguma coisa já. Tu é o que agora? Tu é o que? Eu sou seminarista. Eu varei. E aí? Interessante, na época de Jesus nem tinha seminário, né? Nem tinha seminarista. Você é o que, meu irmão? Está chegando aqui? Não, eu sou o reverendo. Um dia me bastou ali na porta. Olha mesmo, que negócio, como nós somos idiotas. Chegou ali na porta, não, porque é o seguinte, eu deixei minha igreja, lá no estado do Acre, estou aqui, tive um problema com a minha esposa, me separei dela, tal. Qual é a sua graça? Não, sou reverendo fulano de tal. Homem, vá rever a sua vida, ou melhor, vá rever a sua vida. Organizar aí a confusão que você fez na sua vida. Gente, eu estou tocando num assunto, e de vez em quando eu toco na igreja. Há um jargão que a gente usa muito no direito, para chamar o feito à ordem. Não quer lavar pé do outro, não.
Mesmo, veja bem, está lembrado do paradigma dos extremos que eu criei aqui? Jesus poderia estar no extremo esquerdo de maneira completa, sim ou não? Você pode estar no extremo esquerdo de Jesus? Você tem o poder de Deus sobre os seus pés, você ia para Deus? Você pode estar no extremo? Ou seja, o que significa extremo? O lugar mais distante possível do outro extremo. Então Jesus saiu do lugar mais distante possível e foi para onde? Para o outro extremo. E tu que não está nem no meio. Nem no meio tu está, nem eu. Nem no meio. O que eu estou querendo dizer com essa mensagem é que a distância que Jesus percorreu para fazer o que fez é infinitamente maior do que os centímetros que separam a sua pseudo-ideia de glória e o que você precisa fazer como Jesus fez. Na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Já estão começando a saber, aí não gostam de mim por causa disso. Eu sei que tem muita gente em João Pessoa, de seminário, de denominação, que não gosta de Sérgio Queiroz. E eu quero dizer, eu não desvalorizo o pastor, eu só não hipervalorizo aquilo que eles acham que é valor. E também não desvalorizo as posições que Deus deu para a gente. No começo, eu falei que nessa igreja tem gente que está fazendo isso. Não está andando a distância toda de Jesus não, né? Porque, como eu disse, não está nem no meio. Exemplo, estou vendo ali, Joaldir, Fábio, esposa, irmã Jacinta. Sai dia de sexta-feira para dar abraço em mendigo. Se sovaco de amigo já fede, imagine sovaco de quem está na rua. Pegar piolho. Ó. Tá lá, né, meu irmão? Ninguém está vendo vocês, né? Ninguém, vírgula. Aquele que saiu de um extremo ao outro está vendo aqueles que no meio, nem no meio estão, mas esses poucos centímetros que os afastam daqueles que são inferiores a ele, estão sendo traçados dia a dia. Amém, gente? Vou dizer o que foi que aconteceu uma vez aqui. Só para vocês entenderem essa nossa ideia. Quando nós começamos um trabalho lá no Conde, isso há muito tempo, a gente tinha um trabalho lá aos domingos, e era fraquinho o trabalho, os lugares, mas não era porque a gente não queria um lugar melhor, porque não tinha lugar. A gente alugou uma casinha de 3x3, os meninos amontoados, era treliche de menino na hora do culto. Um em cima do outro, os bichinhos. Eu disse, não, peraí. A escola já estava sendo construída, a gente já tinha isso aqui. Gente, a gente está cheio de coisa aqui, de sala. Pega o ônibus. Pega o ônibus. Traz esse menino para cá. Não sei quem se lembra o que aconteceu na primeira semana. Peste de piolho grande. Aconteceu. Na cabeça dos meninos riquinhos. Tem umas pessoas, eu acho que Leda da época, Varneto, eu acho que se lembra dessa ação, né, Varneto? Imagina, Samara, coitada, estava no início lá, dando um suporte. Não, era com o pastor Paulo ainda. Meu Deus, uma praga de piolho. Digo, bom. Pense numa oportunidade que Deus está dando. Se lembre, você não está saindo de um extremo ao outro, não. A diferença entre a carniça humana que você é e o piolento não existe nenhum. Mas eu disse assim, aí disseram, não, tem que acabar com isso, pelo amor de Deus. Não, pô, vai embora. Eu digo, vai embora todo mundo, eu quero que vá embora, fique só os meninos aí. Vai embora todo mundo. Eu disse, não tem médico não, essa birosca aqui não. Não tem enfermeiro não, essa birosca aqui não. Vai comprar shampoo para o menino, rapaz. Traz os cabeleireiros para cortar os cabelos dos meninos, rapaz. Não, porque os bichinhos, as roupinhas, não sei o quê. Compra roupinha. Levantamos aqui 30 ou foi 40 casais dessa igreja. Alguns estão aqui. Roupa nova, cabelo cortado, piolho exterminado. Mas mais ainda, eu vi
como em um dos momentos mais especiais dessa igreja, irmãos e irmãs, com toalhas na cintura e bacias na mão. Isso é cidade viva. Entenderam? Sempre foi assim. Qualquer tentativa de subversão desse valor tem que ser frontalmente combatida. Qualquer subversão do valor do serviço e de que ninguém aqui tem importância suficiente a ponto de não se submeter a fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se nós não combatermos isso, Jesus coloca sobre nós uma grande pecha de condenação. Você não tem parte comigo. Amém, cidade viva? Agora eu quero gravar. Está gravando, meu filho, hoje? Tá nos cartões hoje? Pronto. Agora grave essa mensagem, viu? Que eu não sei se eu consigo pregar ela de novo assim, não. Grava aí. Porque eu quero dar essa gravação para todo membro que entrar a partir de hoje na Cidade Viva. Combinado, gente? Quer ser membro na Assembleia? Vá ver o vídeo e responder um questionário de 20 perguntas sobre a mensagem. Aí você vai dizer se você está pronto, se você quer mesmo fazer parte dessa comunidade de abilolados, abestalhados, entendeu? Que talvez só tenha uma coisa diferente. Não acham que estão no extremo oposto da vida. Reconhecem que nem no meio chegaram. Combinado? Glória, honra, poder e adoração ao Senhor dos céus e da terra, o Deus que se fez servo para lavar os nossos pés. A Ele tudo que viermos a fazer vale a pena. Amém, irmãos?